Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7h30 da manhã aqui em Brasília. Este é o Repórter Nacional que começa agora. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. Um bom dia também aos nossos ouvintes e telespectadores. Aliás, aproveito para lembrar que o Repórter Nacional é um produto do Rádio Jornalismo Nacional, veiculado pela Rádio Nacional e que agora você acompanha também pela TV Brasil. Portanto, nos próximos 25 minutos, você vai ouvir e ver as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Isso, e lembrando também que quem quiser pode nos assistir pelo YouTube, no Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. Então vai lá que a sua companhia é sempre muito importante. E você vai conferir aqui no Repórter Nacional. Primeiro lote da vacina da Pfizer-BioNTech já está no Brasil. Distribuição aos estados começa hoje. CPI da pandemia começa a fase de depoimentos na semana que vem com ex-ministros da Saúde. Senado aprova a quebra de patentes das vacinas contra a Covid. No Rio de Janeiro, o Tribunal Misto julga impeachment de Witzel nesta sexta-feira. 7h30 da noite. Foi exatamente nesse horário que o avião com o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer pousou ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Pois é, a prioridade é que essas doses sejam aplicadas nas capitais. E tem um motivo para isso. É que é necessária toda uma logística, porque as doses precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas, em ultracongeladores com temperaturas muito abaixo de zero. Aliás, essas doses já começam a ser distribuídas hoje. Miguelzinho, já que estamos falando de vacinas, hoje tem entrega de mais um lote com 600 mil doses da Coronavac. Essa entrega estava prevista para segunda, mas foi antecipada. E a gente, claro, acompanha tudo. E no início da semana a gente falou aqui sobre a questão da Sputnik V, da Anvisa ter negado a autorização para importação desse imunizante. Então, isso teve repercussão nos últimos dias. Diante das críticas, inclusive internacionais, a Anvisa se pronunciou novamente, detalhando os motivos que levaram à decisão. A reportagem é de Vitor Ribeiro. Em uma reação inédita, a Anvisa divulgou nesta quinta-feira trechos de uma reunião feita no dia 23 de março com representantes do Instituto Gamaleya, da Rússia, que desenvolve a vacina Sputnik V. Todas as reuniões da agência reguladora são gravadas, mas foi a primeira vez que ocorreu a divulgação. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, considerou o ato uma resposta necessária diante da repercussão internacional da decisão da agência de rejeitar o pedido de governadores para importar doses da vacina. Barra Torres destacou que diversos motivos levaram à decisão unânime da diretoria da Anvisa na última segunda-feira, entre eles a composição da Sputnik V. Antônio Barra Torres avaliou que não adianta o Instituto Gamaleya alterar apenas os documentos enviados à Anvisa. A vacina precisa passar por mudança na composição. A vacina que tomamos é aquela que é injetada em nosso braço. Nosso braço não recebe o estudo nem a metodologia de estudo. Portanto, o produto final precisa estar de acordo com uma metodologia de desenvolvimento reconhecida internacionalmente por padrões de segurança. O principal problema é que a vacina contém um micro-organismo chamado adenovírus replicante. Outras vacinas usam técnica parecida. A diferença é que o adenovírus não é replicante, ou seja, não se multiplica dentro do nosso corpo. Em nota, o Instituto Gamaleya disse que a decisão da Anvisa teve natureza política e ameaçou processar a agência reguladora por difamação. E acrescentou que nenhum adenovírus competente para replicação foi encontrado em lotes da Sputnik V. Mas o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que os documentos apresentados pelo Instituto indicam o contrário. A informação da existência desse vírus é do próprio desenvolvedor. Então, não há interpretação errônea, não há nenhuma outra possibilidade. Está escrito e foi falado no vídeo que foi apresentado. Essa quantidade detectada foge a qualquer padrão, é muito superior. O presidente da Anvisa reiterou o compromisso da agência em acelerar a autorização de uso de remédios e vacinas, principalmente no combate à pandemia, desde que cumpram critérios internacionais de eficácia, qualidade e segurança. Antônio Barra Torres afirmou que a Anvisa continua à disposição do Instituto Gamaleya e dos demais desenvolvedores para receber novas informações que tornem possível a liberação de uso de novos produtos.
Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E ontem, o Brasil ultrapassou a marca dos 400 mil mortos. Na verdade, 401.186, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram notificados 3.001 óbitos por complicações da doença e 69 mil novos infectados. O número total de casos agora passa de 14 milhões e meio. Já o número de vacinados chega a quase 42 milhões de pessoas entre primeira e segunda doses. Aliás, além da chegada da vacina da Pfizer ontem, que a gente falou mais cedo, tem uma decisão vinda do Senado e que é importante, a quebra de patentes para a produção da vacina. O que isso significa na prática, a Cariane Costa é que vai explicar para a gente. No dia que o Brasil atingiu a marca de 400 mil mortes por Covid-19, os senadores aprovaram um projeto que permite a quebra de patentes de vacinas contra a doença. A proposta, que segue agora para a Câmara dos Deputados, provocou muita discussão e dividiu a opinião dos senadores e senadoras. O placar foi de 55 votos favoráveis a 19 contrários. A matéria permite também a quebra de patentes de testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19, enquanto estiver em vigor o estado de emergência de saúde. Na prática, os donos de patentes ficam obrigados a ceder ao poder público todas as informações necessárias para a produção de vacinas e medicamentos de enfrentamento à Covid. O relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, explicou que o governo federal terá 30 dias para a regulamentação, elaborando uma lista das patentes e pedidos de patentes sujeitos ao licenciamento compulsório. O relator também destacou que países como Canadá e Israel já tomaram essa iniciativa e negou que serão desrespeitados os tratados comerciais dos quais o Brasil participa. A LPI foi construída de forma a levar em consideração os acordos internacionais ratificados pelo Brasil, que já prevêem a possibilidade do licenciamento compulsório de patentes em circunstâncias excepcionais. Pela liderança do governo, o vice-líder, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, orientou a bancada a votar contra a proposta. Viana fez críticas ao projeto e disse que a matéria pode atrasar a entrega de doses. Patentes são acordos internacionais que o Brasil é signatário. Nós podemos quebrar, mas a transferência dessa intelectualidade, a transferência não vai ser feita. Pelo contrário, o Brasil vai entrar na lista daqueles que não cumprem seus acordos. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Agora as novidades da CPI da pandemia, que teve ontem a segunda reunião. Quem está com a gente aqui no estúdio é Priscila Mazenotti, que já sabe tudo, né, o que aconteceu. Priscila, muitos requerimentos, reunião ontem até um pouquinho tumultuada, né, e os senadores decidiram começar mesmo ouvindo os ex-ministros da Saúde? Foi essa a decisão? Exatamente, Monique e Miguelzinho, bom dia para vocês, bom dia também para os ouvintes. Os senadores vão começar ouvindo o Luiz Henrique Mandetta na terça-feira. É um depoimento importante porque ele que estava à frente do Ministério, né, no comando do Ministério da Saúde, lá atrás, em março passado, no início da pandemia, março do ano passado, acompanhou aí a chegada da doença ao Brasil. Nesse mesmo dia, na terça, vai ser ouvido também Nelson Teich, que assumiu depois de Henrique Mandetta. Luiz Henrique Mandetta ficou pouquinho tempo ali, menos de um mês à frente do Ministério, mas também vai dar esclarecimentos à CPI. Na quarta-feira, aí sim, o dia inteiro dedicado a Eduardo Pazuello, que era ministro, né, até março deste ano, pegou ali aquele tempo todo, 2020 até março, o auge da pandemia. E na quinta-feira, Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, e também vai ser ouvido Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa. Isso tudo na quinta-feira. A gente lembra aqui que esses ministros, eles foram convocados, mas na condição de testemunha, tá? É assim que eles darão esses esclarecimentos para a CPI. Ainda ontem, no fim do dia, o relator, que é o senador Renan Calheiros, ele deu uma coletiva de imprensa, apresentou o cronograma de trabalho, que envolve não só essa questão das vacinas, envolve também o colapso da saúde em Manaus, a questão do repasse dos recursos, isso também é importante, né, para estados e municípios, enfim.
Gente, é um volume gigantesco de informação, né? Para se ter uma ideia aí, são mais de 300 requerimentos que foram apresentados nesses primeiros dias, só nessas 2 reuniões que teve essa semana, né? Quando começaram os trabalhos e também ontem. Aliás, no início da semana chegou-se a falar na criação de sub-relatorias, como a gente já viu em outras CPIs, mas aí ontem o assunto já mudou, a conversa já mudou e parece que Renan Calheiros vai ficar mesmo responsável, só ele, pelo relatório. Miguelzinho e Manique. Ou seja, muito assunto para a gente acompanhar, né, Priscila? Muito Nem obrigada. Se fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Repórter Nacional. E chegou o momento de cruzarmos o Atlântico, vamos até Paris. Quem está com a gente hoje, direto da Rádio França Internacional, é Daniela Franco. Bonjour, Daniela! Bonjour, Miguelzinho. Bonjour, Monique. Bom dia a todos os ouvintes do Repórter Nacional. Pelo menos 44 pessoas morreram nessa madrugada em um tumulto ocorrido durante uma peregrinação judaica ortodoxa no Monte Meron, no norte de Israel, o maior evento no país desde o início da pandemia de Covid-19. As autoridades haviam permitido a presença de 10 mil pessoas no local, mas a imprensa israelense calcula que havia cerca de 100 mil participantes no evento. As circunstâncias que geraram a confusão ainda não foram esclarecidas. Nas redes sociais, vídeos mostram uma multidão compacta se empurrando, o que gerou pânico entre muita gente. Além dos 44 mortos, cerca de 150 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visitou o local nessa manhã e classificou o incidente como uma das catástrofes mais graves da história de Israel. Aqui na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou no Twitter um plano para o fim progressivo das restrições sanitárias devido à epidemia de Covid-19. No total, serão 4 etapas. A primeira começa em 3 de maio, com o fim da atual proibição de deslocamentos, além de 10 quilômetros de casa. Em 19 de maio, o toque de recolher vai passar das 19 para as 21 horas. O comércio vai poder reabrir, bem como as áreas exteriores de bares e restaurantes, além de museus, cinemas e teatros, mas com limite de frequentação. Em 9 de junho, o toque de recolher passará das 20 para as 23 horas e será então finalizado em 30 de junho. São esses os nossos destaques nesta sexta-feira. Miguelzinho e Monique, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris. Daniela Franco, para o Repórter Nacional. Obrigado, Daniela. Professora que virou confeiteira. Decoradora que passou a fazer cestas de café da manhã. Miguelzinho, ninguém imaginava viver uma crise financeira como essa, né? Causada pela pandemia. E muita gente precisou se reinventar para conseguir sobreviver. É verdade, Monique. E se toda crise gera uma oportunidade, talvez seja uma chance de alavancar um negócio e empreender. E a repórter Daniela Longuinho traz uma dica. Hoje em dia, um dos principais segredos para o sucesso é estar também no mundo digital. Débora Vilar é decoradora de casamentos. Erúzia Faluba é professora de inglês. Pelo menos até 2020, essa era a atividade delas. Foi quando veio a pandemia da Covid-19 e essas profissionais precisaram reinventar suas fontes de emprego e renda. Erúzia Faluba é professora há mais de 20 anos. No ano passado, ela começou a trabalhar em uma escola particular que teve um número de alunos reduzido por causa da pandemia e ela foi demitida. Mas a professora Erúzia é também cozinheira de mão cheia e passou a trabalhar com venda de doces. De vez em quando eu já fazia, às vezes, docinho de festa para algumas pessoas conhecidas, mas desde então, neste ano, eu comecei a oferecer para os vizinhos os docinhos e venho variando o cardápio desde então. Após mais de um ano de medidas restritivas, Débora Vilar viu a demanda por decoração de casamentos diminuir. A solução para ter outra fonte de renda foi aproveitar a experiência com a oferta de produtos e serviços e comercializar cestas de café da manhã, um mimo que passou a ser uma opção de presente muito lembrada durante o isolamento. No último mês, Débora chegou a receber 170 pedidos. A empreendedora já pensa em ministrar cursos para dividir conhecimentos sobre vendas. Essa questão de pandemia, muita gente afetada, muitos ramos afetados, essa questão da reinvenção mesmo, sabe? De usar o lado criativo, de procurar o que o cliente quer, o que ele espera para você atender aquela
aquela demanda. Toda crise esconde uma oportunidade, afirma o especialista em gestão de negócios Ulisses Soares. Para ele, a palavra do momento é adaptação. Para quem quer começar a empreender, Ulisses sugere que o trabalhador estude as habilidades que tem e verifique as demandas de onde mora. Primeiro, busque algo que você consegue resolver, talvez na sua região, e que esteja alinhado com uma habilidade pessoal sua. Caso isso não seja possível, busque aí uma parceria para resolver um problema real das pessoas em pequena escala. Depois você cresce. Aprender a empreender, conhecer as necessidades da sua comunidade e oferecer produtos e serviços inovadores. Esse pode ser o caminho para pessoas que buscam gerir o próprio negócio nestes tempos tão desafiadores. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Como se sabe, brasileiro deixa tudo para a última hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo terminaria hoje, mas foi prorrogado para 31 de maio. Com isso, uma nova versão do programa de declaração foi liberado pela Receita. Beatriz Albuquerque, bom dia. Conta pra gente, isso prejudica quem já entregou a declaração? Oi, Monique, bom dia, Miguelzinho, bom dia para todos os ouvintes. Quem já fez a declaração não precisa se preocupar. Essa atualização vale apenas para os contribuintes com imposto de renda a pagar. Essa atualização foi necessária por causa desse adiamento que você comentou, Monique, da entrega da declaração para o dia 31 de maio. O prazo inicial, como vocês falaram, terminaria hoje. E para que serve essa atualização? Bom, o programa vai emitir guias do documento de arrecadação de receitas federais, os DARF, com novas datas de vencimento. Então, o contribuinte que tiver DARF com vencimento até a data de hoje vai poder pagar imposto até o dia 31 de maio sem nenhum acréscimo. É importante lembrar que não é preciso fazer uma declaração retificadora e nem fazer uma nova reimpressão da guia. A data de vencimento já vai ser atualizada automaticamente pelo sistema. O mesmo vale para quem optou pelo débito automático. O valor referente a abril só vai ser debitado no dia 31 de maio. E a Receita fez um alerta. Os valores a serem pagos até o dia 31 de maio vão aparecer como vencidos no status da declaração na internet, mas isso deve ser atualizado até o dia 10 de maio. Então, não precisa se preocupar, porque não vai haver juros ou correção em cima desses valores. De acordo com o último balanço da Receita Federal, que foi na última quarta-feira, pouco mais de 16 milhões de contribuintes enviaram a declaração, o que representa aí quase metade do número previsto para esse ano. É isso, Monique, Miguelzinho. Obrigada, Beatriz. Repórter Nacional. E o leilão da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, está mantido para hoje. Apesar da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ter aprovado ontem projeto de decreto legislativo suspendendo o pregão, houve uma reviravolta. É que o governo do estado alegou que isso não poderia acontecer, pois a concessão do serviço é dos municípios atendidos pela companhia e manteve o leilão para esta tarde. Por enquanto, a abertura dos envelopes com as propostas está prevista para as 2 horas da tarde na Bovespa, que é a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Ainda no Rio de Janeiro, olhares atentos para a votação do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Cristiane Ribeiro está com a gente, ela que nos fala sobre essa sessão do Tribunal Misto que começa agora de manhã, não é isso, Cristiane? Bom dia! Bom dia, Miguelzinho, bom dia aos nossos ouvintes. Isso mesmo, começa daqui a pouco, às 9 horas, no plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o julgamento do impeachment do governador do estado, Wilson Witzel. O julgamento será conduzido pelo Tribunal Especial Misto, que pode torná-lo inelegível por 5 anos e afastá-lo definitivamente do cargo. Witzel foi afastado do cargo em agosto do ano passado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Se ele for absolvido, reassume o cargo. A acusação e a defesa têm 30 minutos cada para fazer sua última sustentação oral. Em seguida, o relator vai ler o relatório final e votar. Por fim, os outros 9 membros do Tribunal Misto, que é composto por 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça, fazem o mesmo. Caso 7 votos favoráveis sejam dados, Wilson Witzel vai ser removido do cargo de governador do Rio de Janeiro de forma definitiva. Ele é estreante
atuante na política e está em seu primeiro mandato. E Witzel responde ao processo pelas acusações de que tenha participado de esquemas de corrupção na área de saúde, envolvendo inclusive contratações emergenciais para combater a pandemia de Covid-19. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Esportes. E quem chega agora é Bruno Mendes. E vamos falar dos resultados desta quinta-feira. Copa Libertadores da América, o São Paulo venceu o Rentistas do Uruguai por 2-0. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians perdeu em casa para o Peñarol do Uruguai por 2-0. O Grêmio foi até a Argentina e venceu o Lanús por 2-1. O Atlético Goianiense foi até o Chile e venceu o Palestino por 1-0. Campeonato Paulista, o Palmeiras se complicou ao perder para a Inter de Limeira por 1-0. Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, o Palmeiras venceu o Botafogo 4-0, o Grêmio bateu Minas e Cesp 2-0 e o Santos goleou o Napoli por 5-1. Vamos destacar agora os principais jogos deste fim de semana. Neste sábado teremos clássico no Alagoano, CSA e CRB. No Carioca, começa a decisão da Taça Guanabara, Volta Redonda e Flamengo no Campeonato Mineiro. Também tem semifinal envolvendo Tombense e Atlético Mineiro. E pela Copa do Nordeste, a decisão entre Bahia e Ceará. No domingo tem mais Campeonato Carioca. A outra partida semifinal, Portuguesa e Fluminense. Pelo Catarinense também nas semifinais. Teremos Avaí, Brusque, Marcílio Dias e Chapecoense. No Campeonato Goiano tem clássico nas quartas de final, Atlético Goianiense e Goiás. No Campeonato Mineiro, tem semifinal entre Cruzeiro e América. E no Campeonato Paulista, tem Corinthians e São Paulo, Santo André e Palmeiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Daqui a exatamente 6 meses, Monique, a humanidade deve presenciar uma das missões espaciais mais ambiciosas. É que no dia 31 de outubro tem substituição de telescópio no espaço. O Hubble, lançado em 1990, vai sair de cena. Um outro muito mais potente vai ajudar a observar o espaço, o James Webb. A reportagem é de Adrielen Alves. Considerado como uma das tecnologias mais potentes para investigar o universo profundo, o telescópio James Webb vai substituir o Hubble, que está no espaço há mais de 30 anos. Mas o que este supertelescópio tem de tão especial assim? Primeiro, o tamanho. Com um espelho de 6,5 metros, vai poder captar informações das primeiras galáxias que surgiram no universo, além de rastrear estrelas e novos sistemas solares. Segundo, porque ele deve alcançar a marca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, façanha considerada 3.000 vezes maior do que a do Hubble. Terceiro, porque com todo este aparato, aumentam as chances para se investigar a formação e a evolução de um dos objetos astronômicos considerados mais misteriosos, os buracos negros. E é aí que entra o Brasil. Apesar de o país não estar entre os financiadores do projeto, que são as agências espaciais americana, europeia e canadense, 2 pesquisas brasileiras foram selecionadas para observar as imagens captadas pelo Webb, no primeiro ano após o lançamento ao espaço. Uma delas está no foco da missão do Webb, saber como se dá o crescimento dos buracos negros supermassivos localizados nos centros de galáxias. A outra pesquisa foi proposta por cientistas da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem lidera os estudos é o professor do Departamento de Física da UFSM, Rogemar Riffel. Para Rogemar, ter o Brasil aprovado nesta etapa de evolução das pesquisas espaciais fala muito sobre a ciência que é feita no país. A participação brasileira em propostas aprovadas para observações com o telescópio James Webb mostra que a pesquisa em astrofísica no Brasil é competitiva e que a ciência produzida é uma ciência de grande qualidade. E após vários adiamentos, a expectativa é que o James Webb embarque em um navio nos Estados Unidos rumo à Guiana Francesa, de onde será lançado ao espaço em um foguete da Agência Espacial Europeia. Expectativa pelo que virá após as primeiras imagens geradas, segundo cientistas do mundo todo, algo que pode revolucionar tudo o que se sabe até então sobre a formação e evolução do universo. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adrielen Alves. São 7h mais 54 e o Repórter Nacional vai ficando por aqui. Mas nos vemos de novo segunda-feira aqui no Repórter Nacional. E não saia daí, continue com a gente. Tem muita programação na Rádio Nacional e na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau. Aproveite bem o seu fim de semana. Até segunda.
Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.